Olá pessoal, é um prazer tê-los aqui no canal. Meu nome é Rogério e hoje nós vamos comentar aqui sobre essa relação do Bolsonaro com a elite brasileira. Escutem essa frase: a elite brasileira jamais abriu mão de um pouquinho de seus parcos privilégios para vivermos em uma sociedade mais igualitária. Eu quero aqui dar os parabéns à elite brasileira, junto com o Bolsonaro e o Guedes. Vocês conseguiram seus objetivos. Hoje vocês têm o povo e os trabalhadores de joelhos, de mãos atadas, mantendo o povo e os trabalhadores na ignorância para eles serem conduzidos à ideologia dos megacapitalistas. E quando digo isso, basta ouvir o que esse governo diz, esse governo, quando vai tratar dos direitos e proteção do povo, ele desmerece, atribuindo que isso é comunismo, Essa é a ideologia dos megas capitalistas, tornar o povo na ignorância, condicionando o povo a acreditar que o correto, que é natural a miséria dele, Aquele modelo da meritocracia em que o sujeito miserável é culpado pela sua condição de miserável, porque foi um fracassado em sua existência. Portanto, é natural essa hierarquia da elite brasileira, E isso dá o direito da elite brasileira de explorar a pobreza do povo para poder manter, como disse, os seus parcos privilégios. E é importante dizer que esses privilégios da elite têm um custo. Esse custo é em detrimento, ou seja, ao custo da miséria do povo brasileiro. Isso me faz lembrar aqui o filósofo Thomas Hobbes, que na obra O Leviatã, em uma linguagem metafórica, diz que o homem é o lobo do homem. Isso para dizer que o homem é o maior inimigo do homem, pois o homem está disposto a massacrar o outro para poder sobreviver, ou pior ainda, não só para sobreviver, mas sim para prosperar. Então eis aí a lógica da elite brasileira e a política que o Bolsonaro está conduzindo em nosso país. E tudo isso começou com o golpe da Dilma. Sabe por quê? A partir do século XXI, aqui no Brasil, pela primeira vez, o povo passou a fazer parte do orçamento do governo, ou seja, bem timidamente, mas passou a fazer parte, pois houve projetos políticos em que atendia alguns interesses do povo, tais como ProUni, onde o povo passou a cursar uma faculdade, A faculdade passou a ser uma realidade do povo, o projeto Minha Casa Minha Vida, aumento real do salário mínimo, que em um período de 8 anos, do governo do governo do PT, teve um aumento real de 80% acima da inflação. Sim, o salário mínimo teve um aumento real de 80% acima da inflação. E com isso, lógico, claro, beneficiando o povo, o Bolsa Família, entre outros, O pleno emprego, o índice de desemprego nesta época ficou em patamares tão baixos que vivenciamos um momento em que o trabalhador brasileiro, pela primeira vez na história aqui no Brasil, podia escolher onde e para quem trabalhar. Ou seja, houve uma inversão no sistema, na relação entre trabalho e trabalhador e empregador, sendo que o trabalhador podia escolher trabalhar onde era melhor para ele. Mas isso provocou a elite brasileira, E a elite brasileira precisava tirar esse governo que estava colocando o pobre na universidade, pobre viajando, pobre comprando carro novo, pobre comprando computador, celulares, e como disse o povo, passou a fazer parte do orçamento do governo, Sendo que nesse governo os problemas sociais passaram a ser discutidos, e não como era anteriormente, como na época da ditadura, quando se dizia a questão social, isso era visto como caso de polícia. Mas agora, com esse governo, o povo passou a fazer parte do orçamento, e isso foi uma afronta ao sistema e aos interesses da elite brasileira. E podemos analisar isso, o que aconteceu depois do impeachment da Dilma. O mercado financeiro, que representa o que temos pior da elite brasileira, em verdade é quem manda nesse país, viram no Bolsonaro a possibilidade de implantar todos os seus interesses,
né? O mercado financeiro escolheu o Guedes e depois sugeriu, né, o Guedes ao Bolsonaro. E como sabemos, né, o Guedes, ele faz parte dessa elite financeira, pois ele foi um dos fundadores do Banco Pactual e de vários outros fundos de investimentos, né, em empresa, principalmente no ramo, no mercado financeiro. E o Bolsonaro se destaca nesse momento, pois como disse, o mercado financeiro viu no Bolsonaro um meio para propagar o seu projeto de Estado mínimo, né? Mínimo em direitos trabalhistas, mínimo em direitos previdenciários, mínimos para atender aos interesses do povo, e Estado máximo para banqueiros, latifundiários, agronegócio, mercado financeiro e outros interesses do grande capital. Esse é o governo do Bolsonaro. E por que o mercado financeiro escolheu o Bolsonaro? Pois o Bolsonaro, como pré-candidato à presidência, não tinha projeto nenhum e, mais ainda, disse que não entendia nada de saúde, de educação, de política e outras questões, né, sobre a política. Ele mesmo assumia que era um analfabeto político. Então, dessa forma, Bolsonaro foi um candidato, como disse, que assumiu a sua ignorância, que não sabia nada, e o mercado financeiro viu em Bolsonaro, né, nesse analfabeto político, né, apresentou ele o Guedes, ele gostou, aceitou o Guedes, e desta forma o mercado financeiro falou: opa, com Bolsonaro vamos poder fazer essa reforma do Estado, reformas liberais, de um liberalismo primitivo, né? Lá no modelo da mão invisível de Adam Smith, um modelo liberal que acabou em 1929, não existe mais na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil, opa, esse serve. Portanto, o Bolsonaro é um presidente que governa para a elite brasileira, né? Atende aos interesses dos grandes e megas empresários. E Bolsonaro, quando deputado, várias vezes se gabou por, né, desprezar os pobres e os trabalhadores. Chegou a dizer que o pobre somente serve para votar, né? E o povo faz isso com um título de eleitor numa mão e com um diploma de burro no bolso. Lamentável. Esse é o Bolsonaro. Este é a forma que o Bolsonaro enxerga quem são os pobres e os trabalhadores. Também cabe aqui ressaltar que Bolsonaro, quando deputado, votou contra o Fundo de Combate à Pobreza. Se não estou enganado, ele foi o único deputado que votou contra a valorização do salário mínimo, votou a favor da reforma trabalhista do governo Temer, que foi um retrocesso, né, para os direitos dos trabalhadores. Então, desta forma, o Bolsonaro é um presidente que teve apoio da elite quando candidato, e que seja dito a verdade, ele foi eleito unicamente para defender os interesses da elite brasileira. E conforme estamos vendo diariamente, né, além de defender os interesses da elite, ele usa também o poder para defender os interesses próprios dele e da família, né? Ele, como nós podemos perceber, ele está aparelhando a Polícia Federal, o Ministério Público e tudo isso para blindar, né, ele, o Bolsonaro e sua família, né, principalmente os seus filhos. E hoje temos aí um país que propaga a desigualdade social por interesse. Essa desigualdade social é propiciada, alimentada pelo governo do Bolsonaro e Guedes, né? Sendo que tem como modus operandi na política a finalidade última, o mercado, né, e a economia, sendo que o povo, o trabalhador, tem que se adequar aos interesses do mercado e do lucro, e não o contrário, que é o correto, né? Que é o que qualquer sujeito racional compreende, né? Que o primeiro Estado tem que atender aos interesses do povo, o equilíbrio harmônico da sociedade, né? A igualdade entre os seres humanos, né? Ou seja, o homem, ele é o fim e não ele é o fim e a finalidade da política, e não a economia para ser fim, né? A economia e o mercado tem que se adequar aos interesses do Estado, do povo, né? Então, portanto, infelizmente, vivenciamos hoje no Brasil, do Bolsonaro e do Guedes, um país que propaga a desigualdade social, sendo a economia a finalidade, e o povo trabalhador tem que se submeter, que nem cordeirinho, acertar de cabeça baixa, calado, sem poder reclamar, né, os interesses do mercado e do lucro. O resultado é isso que estamos vendo, isso é fato, né? O que vou dizer aqui é um juízo de fato, né? O que está acontecendo no Brasil, a inflação, a volta da inflação, o preço da gasolina, o salário mínimo pela primeira vez no século XXI tendo um aumento abaixo da inflação. Sim, o Bolsonaro, né, deu o aumento do salário mínimo abaixo da inflação. Então, desta forma, o salário mínimo perdendo, né, o seu poder de compra, e o trabalhador sendo o pobre, o trabalhador sendo o maior prejudicado de tudo isso,
isso, o alto índice de desemprego, milhões de pessoas que pertenciam à classe, digamos a classe C, a classe média, agora voltando para a pobreza, e hoje no Brasil mais da metade dos brasileiros pertence à classe D e E, voltaram para a pobreza. Então, milhões de pessoas voltando a morar na favela, milhões de pessoas miseráveis que nem casa na favela tem e ficam perambulando nas ruas dos grandes centros urbanos, mendigando, se humilhando por um prato de comida. Eis aí o governo do Bolsonaro. Parabéns, Bolsonaro e elite brasileira, vocês conseguiram.